Olá, um excelente e abençoado dia, um excelente e abençoado sábado. Este é mais um dia que faz o Senhor para que possamos desfrutar dele, desfrutar de suas provisões, de suas bênçãos, desfrutar das oportunidades que o Pai Celestial nos concede para agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito a nós e se apropriar de tudo aquilo que está à frente da nossa vida, à frente de nós, diante de nós, e muitas coisas que estão diante de nós, nós precisamos lutar por elas. E eu quero ler com você hoje um trecho aqui de Josué 1, 12 a 15, onde eu encontrei nesta manhã uma dica muito importante, um princípio muito importante, que eu tenho certeza que trará muita clareza ao meu e ao seu coração, no que diz respeito a apropriar-se daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Eu vou ler aqui, depois vou fazer o comentário em seguida e vou te dar o título do episódio desta manhã, deste podcast Bênção da Manhã, de número 317. Meu propósito foi gravar 365 ininterruptos. Comecei em 22 de abril de 2019 e pela graça do Pai, revelações do Espírito Santo e apoio de vocês, incentivo, eu tenho seguido em frente e tem sido para mim profundamente esclarecedor e abençoador. Espero que tenha sido para você também. Isso tem sido para você, não fique só com isso, só para você. Abençoe outros, entesoure para outros, deixe fluir através de você. Seja um canal para levar a esperança para outras pessoas, porque Romanos 5 diz que a esperança não traz confusão. Uma pessoa que vive em esperança, ela não fica confusa. E uma mente renovada, ela vive em esperança. Ela olha as promessas como o leme de um navio e ela vai se guiando por elas, se impulsionando nelas, e ela vai caminhando de vitória em vitória. Portanto, se tem sido bom para você, compartilhe com outros. Josué 1, 12 a 15 diz assim, o registro da conversa agora de Josué com os seus líderes. Ele levantou líderes, levantou uma equipe, levantou um time para que o ajudasse nesta difícil missão que ele havia recebido de Moisés e de Deus. Josué 1, 12 a 15 diz assim, falou Josué aos Rubenitas, da tribo de Ruben, aos Gaatitas e à meia tribo de Manassés, dizendo, lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos concede descanso a vós, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Josué 1, 12 a 15. Muitas lições nesse trechinho pequeno aqui, mas eu vou pontuar alguma delas e depois, para colocar sal na sua boca, deixar você sedento, para você ir mais fundo na palavra, meditar, orar, pedir que Deus fale com você. Porque quando a palavra de Deus, ela é viva, diz o texto de Hebreus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então, o que Deus fala comigo num trecho das Escrituras, o mesmo trecho ele pode fazer uma aplicação, o Espírito Santo pode fazer uma aplicação diferente para a sua realidade, para a sua necessidade. O princípio é o mesmo, mas as pessoas mudam. E Deus ele é um customizador de palavras. Ele customiza isso para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso momento. Então, vamos aqui. Primeira coisa que Moisés faz, ele convoca líderes para serem instrumentos nas mãos de Deus para a conquista.
Então, destacando esses líderes, ele faz a seguinte recomendação: lembrem-se do que Moisés ordenou a nós. Então, Josué não foi aquele líder que chega assim e fala assim, bom, agora vai. Esqueça tudo que aquele velho falou, aquele velho tá uma gagá, esqueça, ele não sabe de nada, agora sou eu o cara, eu sou o cara. Não, ele não fez isso. Ele honrou o tempo todo o seu líder. Preste atenção nisso. O piso que você está hoje andando é o teto da geração passada. Então, nós estamos hoje construindo, como já disse alguém, baseado, subindo nos ombros de gigantes que foram antes de nós. Portanto, você não deve desprezar nunca o que foi feito. Você não deve desonrar jamais aqueles que foram antes de nós. Você deve reconhecer isto. Você deve honrar mesmo depois da morte. Mesmo depois da morte. Isso traz, primeira coisa, traz bênção para o coração de Deus e traz credibilidade para você. Porque não pense em você não. Eu vejo muita gente criticando os líderes antigos, se achando aí porque acham que descobriram a pólvora agora, né? Esquecendo do que foi o que você está construindo hoje, a base que você está construindo. Outros que passaram de nós morreram por isso, deram o seu sangue, deram a sua vida. Então, Josué, ele foi um homem honrado, vitorioso, e foi mesmo, você vai acompanhar toda a trajetória comigo aqui, porque ele soube honrar as autoridades que Deus havia colocado antes dele. Aqui, meu querido, Moisés já havia morrido. Ele não estava fazendo aquilo por causa de Moisés. Ele estava fazendo aquilo e falando aquilo por causa da consciência dele para com Deus e porque ele sabia que isso iria trazer credibilidade e segurança para os demais. Então, preste atenção nisso. Honre sempre aqueles que foram antes de você. Então ele dá essa dica e depois ele diz assim: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Ora, que maravilha! Senhor Deus, vamos descansar agora, essa terra é nossa. Olha o descanso como é que começa, presta atenção. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros e também torne a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a vossa terra e possuireis o que vos deu o servo Moisés deste lado do Jordão. Então, o segundo princípio aqui, o primeiro é honrar aqueles que foram antes de você. O segundo princípio, a luta precede o descanso. O descanso só vem depois da luta. Então, aquilo que Deus prometeu para você, você tem que se apropriar daquilo. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós somos muito místicos. Já falei sobre isso aqui outras vezes, mas o texto está reforçando isso, sou obrigado a reforçar. Muitas vezes a gente acha que porque Deus falou, aquilo vai acontecer por osmose, vai acontecer de uma forma, vai cair do céu. Eu estou cansado de dizer aqui que milagre nenhum cai do céu. Milagre é provocado por aqueles que ousam confiar nas promessas de Deus. Então, Josué está dando a dica aqui, nós vamos lutar, chame os valentes, passem armados na frente dos vossos irmãos. Nós vamos lutar por nós e por eles. Portanto, se você está aguardando o tempo de descanso, esperando o tempo de descanso, antes do descanso vem a luta, vem o obstáculo para você vencer. O obstáculo para você vencer. Portanto, se você está passando, está vivendo assim um momento de esperança, de um momento de descanso no futuro em relação a uma luta que você está passando, ao casamento, com seus filhos, um desemprego, sei lá o que está pegando com você, saiba, a luta sempre precede o descanso. Então levante-se hoje com coragem, levante-se com valentia, tome as armas que Deus te deu. E as armas, diz Paulo, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, levante-se hoje com coragem,
Tome as armas que Deus te deu, a oração, o jejum. Por exemplo, nós estamos aqui numa empreitada de nossa comunidade, aqui nós estamos no jejum de Jesus de 40 dias. Começamos dia 1º de março e vamos até dia 9 de abril. Prevendo um descanso lá na frente, prevendo uma resposta de Deus fantástica para nossa família, nossos filhos, nossa comunidade, nossa nação, nossa cidade, para que Deus tenha misericórdia de nós e essas epidemias que estão surgindo sejam dissipadas, não só no nosso país, mas nos países da China, que o caos ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Porque a China está parando a produção de várias coisas. Nós precisamos orar. Podemos ficar olhando o jornal, se atualizando todo dia e não fazendo nada. Porque a gente vai ficando consumista de má notícia e vai replicando isso. E aí junta as fake news ainda por cima. E não levantamos e fazemos o que temos que fazer. Então tome posição. Levante-se para orar e jejuar pela sua família, pela sua nação, pelo seu país, pelo seu presidente, pelo seu governador, pelo seu prefeito da sua cidade. Faça a sua parte. E para encerrar, eu lembrei daquele hino antigo, que não é composição nacional, ele é uma versão, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. E a última frase dele, a última estrofe diz assim: depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, vem a coroa. Atrás não volto não. A coroa não vem antes da luta. Levante-se e lute. Levante-se e se aproprie. Levante-se como um guerreiro. Pegue as armas da sua justiça e não desanime. Tem muitas lutas que você tem que lutar que não é nem por você. Como diz o texto lá, lute pelos seus irmãos. Tem muitas lutas que eu já entrei na vida que comigo estava tudo bem, mas com o meu pastor não estava bem. Com a minha comunidade não estava bem. Com os meus filhos não estava bem. Com pessoas ao meu redor não estava bem. Comigo estava tudo bem. Eu podia ser egoísta. Eu vivo um momento agora na minha vida que minha casa e minha família estão em ordem. Graças a Deus, pela bondade de Deus e colheita de semeaduras passadas. Mas eu estou lutando a luta de outros. A luta do meu país. A luta da minha comunidade. A luta dos meus líderes. Levante-se e lute. Pai Celestial, dê coragem a essas pessoas que estão me ouvindo, para que elas se levantem e lutem, porque a luta precede o descanso. Para que todos nós possamos entrar nesse descanso, Senhor, nós precisamos proceder com valentia e coragem, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Osmar Mizel Dias, seu podcast Bênçãos da Manhã. Se foi bom para você, compartilhe com outros. Um grande abraço e até amanhã.